E aí pessoal, Persian Rick aqui. Hoje eu vou trazer uma gameplay de Harry Potter TCG para vocês. É uma gameplay do Professor Snape versus a Hermione. O Professor Snape tem a habilidade de, uma vez por jogo, voltar 7 cartas da pilha de descarte. E a Hermione tem a habilidade de Ramp, onde ela, se eu tiver duas ou mais lições em jogo, quando eu for jogar uma lição, em vez de colocar só uma, eu posso colocar duas de uma vez. A minha ideia quando eu montei esse deck da Hermione era fazer criaturas muito grandes, mágicas muito grandes, que são difíceis de alcançar com outros personagens. Porque a Hermione consegue alcançar níveis de lições muito altas facilmente. Bom, começando a gameplay, a gente está ali fazendo nosso Mulligan, tá curtindo, tá batendo um papinho antes de começar o jogo. Aí ele começou uma lição, deu um draw. Eu no meu turno fiz uma lição de criaturas, uma lição de transfiguração, passei. O efeito da Hermione já está valendo a partir de agora para mim. Ele deu um draw como primeira ação e outro draw como segunda ação. Comprei do meu turno. Agora eu já vou dar o efeito da Hermione, que é descer duas lições de uma vez só com uma ação. E vou usar uma ação para comprar. Bom, ele está lá comprando. Eu acho que ele não deve ter nenhuma carta de lição de criatura em jogo. Na mão, quer dizer. Passou para mim, eu usei uma carta chamada Alquimia. Ela me permite pegar duas lições do meu deck que adiciona para minha mão. Isso pode ser um pouco ruim, porque tirar cartas do meu deck ou comprar cartas significa que eu estou me dando dano, mas em troca eu estou ganhando recurso. Então, primeira ação, Alquimia, peguei duas lições, peguei uma lição de poção, uma lição de criatura, e já deixei ela chegando a 6 de mana, que é uma curva que eu gosto bastante nesse deck, porque eu já consigo jogar coisas um pouquinho perigosas para ele. Bom, ele tá ali. Ele tentou jogar uma criatura, eu falei que não podia porque ele não tinha uma lição de criatura. Ele tá decidindo o que ele que vai fazer. Bom, ele jogou uma outra lição de poção e jogou uma bebida que ele descarta uma lição de poção em jogo e ele me dá 5 de dano. E eu já tô tomando os 5 de dano. Não tem muito o que fazer sobre isso. Não tem como, sei lá, só me salvar desse dano aí. Agora com 6 de mana, eu já vou fazer um Lobo Malvado. É uma criatura com 3 de vida e que causa 3 de dano por turno. E eu fiz outro Lobo Malvado, ou seja, quando voltar no meu turno, se ele não tiver limpado essas criaturas, provavelmente ele vai tomar 6 de dano. E 6 de dano em criatura é uma coisa alta. Pode parecer pouco, mas 6 de dano por turno vai comer no seu deck muito fácil. Ele jogou outra lição para me dar 5 de dano, descartando outra poção de lição. Bom, início do turno, eu estou falando que ele tem que tomar o 6 do lobo. E ele vai tomar 6 de dano. E aí, como minha primeira ação, eu vou jogar uma Boa Constrictor. É uma cobra com 2 de vida e 2 de dano por turno. E eu acabo jogando uma segunda cópia. Agora eu já tenho 10 de dano na mesa. Ele desceu finalmente sua primeira lição de criatura. E agora ele já pode começar a descer criatura se ele quiser. Porém, meu campo já está montado o suficiente para não ter que me preocupar com isso, já que eu vou causar 10 de dano no próximo turno dele. Ele jogou um Trasgo. O Trasgo é um personagem com 3 de vida, 2 de dano por turno, mas para ele entrar ele tem que descartar uma lição de criatura. Ou seja, ele perdeu o único recurso de criatura que ele tinha, passou o turno para mim, dei meu draw e ele está tomando os 10 de dano que ele tem que tomar. Eu falei com ele para tentar mostrar as cartas na câmera para vocês verem que ele está perdendo, mas não funciona muito bem como eu esperava que eu pedi que ele fizesse. Meu turno, duas ações, uma ação para descer suas lições pelo efeito da Hermione. E aí eu baixei o As do meu deck, que é um Trasgo da Montanha, uma criatura com 4 de vida e 4 de dano por turno. Ou seja, eu já estou ameaçando 14 de dano por turno. Passei o turno para ele, deu draw, e eu tomei os 2 de dano do Trasgo. Para mim, isso daí já não é muito problema, pois o tanto de dano que eu consigo dar nele é muito maior do que ele está conseguindo me devolver. Fora que ele está com pouquíssima munição em jogo. Onde ele vai usar a primeira ação, ele vai usar uma cura para furúnculos. A cura para furúnculos, você cura 4. Você pega 4 cartas do descarte, que não sejam de cura, coloca no fundo do deck e dá um draw. Ou seja, você recupera mais ou menos 3 e ganha um recurso comprando uma carta pela carta. Mas voltar 3 é muito forte.
Algumas pessoas já viram aqui nas gameplays que cura para furúnculos já salvou muito deck de morrer. Ele voltou lá uns recursos e umas cartas de dano que ele estava precisando, principalmente de lição de criatura, já que ele estava um pouco deficiente nessa parte. E na segunda ação dele, vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que a gente cometeu uma misplay aí. Ele jogou um cachorro, mas ele não tinha lição de criatura. Eu já não percebi, ele também não. E agora ele está tomando 14 de dano. Eu acho que ele vai morrer agora porque ele esqueceu de usar o efeito do professor Snape de curar 7 sem usar animação. No meu turno, eu vou jogar uma garra de aço e outra garra de aço. As garras de aço, elas causam dano, todas as minhas criaturas causam dano ao oponente. Ou seja, eu estou causando 14 com a primeira garra de aço, mais 14 da segunda, um total de 28 de dano, que é o suficiente para acabar com o jogo e eliminar meu oponente e vencer essa partida facilmente. Valeu, pessoal!